Fala galera! A paz do Senhor, meus queridos! Tudo bem? Bom dia! Meu nome é Lucas e eu gostaria de compartilhar uma palavra maravilhosa com vocês nessa manhã. Em Atos, no capítulo 27, no versículo 23, a partir do versículo 23 diz assim, ó: Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Versículo 25 diz assim: Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Amém? Queridos, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, ela retrata uma viagem em que Paulo ele sai de Cesareia e o destino final dele é Roma, né, onde ele iria se apresentar diante do imperador. Mas no meio dessa viagem, Paulo e o navio onde ele estava, eles enfrentam uma forte tempestade. E a palavra de Deus diz que os tripulantes daquele navio, eles ficaram com tanto medo, eles ficaram tão amedrontados, que eles pararam até de se alimentar. Mas em um determinado momento, Paulo ele traz uma mensagem ali para aquela tripulação, para aquelas pessoas daquele navio, onde ele diz para aquelas pessoas: galera, é o seguinte, não fiquem com medo, porque o Deus a quem eu pertenço e sirvo, ele se apresentou a mim e ele me disse que nós não iremos morrer. Por isso, tenham coragem, fiquem firmes. Eu preciso que vocês tenham coragem, porque eu creio que o que Deus me disse, isso vai se cumprir. Eu creio na palavra de Deus e isso vai se cumprir. Por que eu estou falando e por que eu estou trazendo essa palavra para nós nessa manhã, queridos? Porque assim como Paulo e toda aquela tripulação que estava com ele naquele navio enfrentaram uma forte tempestade, eu e você também estamos enfrentando uma forte tempestade. Também estamos enfrentando momentos difíceis e o mundo todo está enfrentando um momento conturbado, um momento difícil. Mas, querido, em nome de Jesus, que nesse momento de dificuldade, que nesse momento difícil, que nesse momento de tempestade, que nós possamos ser assim como Paulo, que nós não possamos ser como a tripulação, que nós não possamos fazer com que o medo, com que a preocupação, com que a dificuldade faça com que nós paremos de nos alimentar. E esse se alimentar aqui, irmão, é um se alimentar do que? Da palavra de Deus. Que em meio às dificuldades, que em meio aos problemas, nós possamos nos apegar mais em Deus. Que nós possamos meditar mais na palavra de Deus. Que nós possamos nos aproximar mais da palavra de Deus. E que nós possamos continuar nos alimentando daquilo que Deus ele tem para nós. Em nome de Jesus. E que nós possamos ser, irmãos, assim como Paulo foi. Que nós possamos, irmãos, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à tempestade, nos lembrar que Deus está conosco. Se nós olharmos na palavra de Deus e nós vemos aqui que Paulo ele também estava passando por aquela tempestade, mas Deus se apresentou a ele por meio de um anjo. Mas Deus continuava falando com Paulo, e Paulo ele tinha ciência, ele tinha certeza de quem era Deus e de quem era o Deus a quem ele servia e quem era o Deus a quem ele pertencia. E irmão, assim como Deus ele estava com Paulo naquela tempestade, Deus ele está conosco nessa tempestade que nós estamos enfrentando. Deus ele está ao nosso lado. Jesus, antes de partir, ele disse para os seus discípulos que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, irmão, Deus ele está conosco. Nós estamos passando por tempos difíceis? Estamos. Nós estamos passando por tempos complicados? Estamos. Nós estamos passando por tempos conturbados? Estamos. Mas Deus continua ao nosso lado. Irmão, na palavra de Deus diz que Deus ele deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que significa isso, irmão? Não tem tempestade, não tem situação adversa, não tem problema que está acima do nosso Deus, irmão. O nosso Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus é esse Deus poderoso. O nosso Deus é esse Deus maravilhoso que está acima de todo e qualquer problema. E nós, irmãos, precisamos nos lembrar disso. Irmão, em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar nessa manhã quem é o Deus a quem nós servimos, quem é o Deus a quem nós pertencemos. E acima de tudo isso, irmãos, que nós possamos nos lembrar e lembrar outras pessoas também das coisas maravilhosas que Deus ele tem feito por nós. Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis, sim, mas que nós possamos nos lembrar
que assim como Deus esteve lá com Paulo, que assim como Deus se apresentou para Paulo lá, Deus ele também está conosco. E Deus ele também quer se apresentar a nós. Deus ele também quer falar conosco. Por isso, irmão, nós precisamos continuar meditando na palavra de Deus. Nós precisamos continuar buscando o nosso Deus. Nós precisamos continuar buscando a presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. É maravilhoso, irmão, poder compartilhar e poder visualizar todos esses devocionais que têm sido feitos. Que nós possamos continuar buscando o nosso Deus, que nós possamos continuar cultuando o nosso Deus através dos cultos aí digitais que têm sido feitos. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Lembre-se, quem é o Deus a quem nós servimos? Quem é o Deus a quem nós pertencemos? Que a nossa confiança, que a nossa esperança, que todos os nossos medos possam ser depositados no nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos nesta manhã. Gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Que assim, ó Pai, como o Senhor se apresentou para Paulo lá em meio àquela tempestade, ó Deus, o Senhor continua se apresentando para nós também, independentemente da situação. Senhor, nós estamos enfrentando momentos difíceis, o mundo está enfrentando momentos difíceis. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor continua falando conosco, que o Senhor continua ao nosso lado, que o Senhor continua, Senhor Deus e Pai, conosco. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós viemos aqui nessa manhã para declarar que a nossa confiança, Senhor, que a nossa esperança, Senhor, está depositada em Ti, em nome de Jesus. Senhor, nós viemos aqui nessa manhã para declarar, Pai, que nós somos totalmente dependentes do Senhor e que nós cremos no poder do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, e continue ao nosso lado. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.